Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Thiago Mali, editor sênior do Poder 360 e vou entrevistar Rosenthal Calmon Alves, diretor do Centro Knight de Jornalismo para as Américas na Universidade do Texas, uma referência mundial no treinamento para jornalistas. Rosenthal é certamente uma das pessoas no mundo que mais acompanha e entende as transformações digitais que reviraram o mercado de mídia nas últimas décadas. Foi um dos criadores do primeiro jornal brasileiro na internet, o JB Online, ajudou a fundar a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que completa 20 anos em 2022. Também teve papel determinante na AJO, Associação de Jornalismo Digital, que reúne startups jornalísticas brasileiras, e ajudou em diversas outras associações e iniciativas de jornalistas na América Latina. Pelo Knight Center, formatou ainda em 2012 o primeiro programa de um curso online aberto, massivo em jornalismo, para muitas pessoas ao mesmo tempo. O projeto virou referência em todo o mundo. Por sua contribuição ao jornalismo, recebeu da Colômbia o prêmio Maria Morse Cabot. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco, Rosenthal. Um prazer enorme estar aqui nessa empresa que é a cara do futuro do jornalismo em muitos aspectos. Eu agradeço também a todos que nos assistem aqui neste programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando ao Rosenthal sobre a situação dos jornais brasileiros. Rosenthal, a gente estava conversando agora há pouco sobre o cenário atual no qual você tem um decréscimo da renda dos jornais impressos e um aumento de assinaturas, das assinaturas digitais nos principais jornais brasileiros, como o Globo, como a Folha. Você tem um aumento nas assinaturas de receitas, mas que ainda não compensa esse decréscimo dos assinantes digitais. A gente tem uma série de exemplos pelo mundo que são interessantes. O New York Times está aí com 10 milhões de assinaturas agora, mas não parece, é um exemplo de jornalismo mundial. Eu assino o New York Times, as pessoas do mundo inteiro assinam o New York Times e o mesmo não acontecerá, pelo menos neste momento, com o Globo ou com a Folha. Quais são as perspectivas para esses grandes veículos brasileiros tradicionais que estão tentando se reinventar e que encontram várias dificuldades? O que a gente consegue enxergar para um futuro próximo em relação a esses meios? Essa é a grande pergunta, né? Se a gente tivesse uma resposta absoluta para ela, a gente estaria resolvendo o grande dilema do jornalismo hoje, que é a sustentabilidade econômica. Quer dizer, não é que o jornalismo esteja chegando a menos pessoas, há até um aspecto novo de fatiga de notícias, mas o jornalismo nunca chegou a tanta gente no Brasil, por exemplo, onde os jornais tiveram tradicionalmente uma circulação muito pequena para o volume para o tamanho do país, da população do país, mas essa grande audiência não pôde ser monetizada por causa do ambiente midiático criado pelas grandes plataformas. Então, a única saída para os jornais é continuar na trajetória de se reinventar, como você falou, e diversificar as fontes de receita, né? Sendo que a circulação, a venda de assinaturas é uma das fontes de receita, a publicidade, o que resta dela e o que pode ser reinventado é outra, e outras atividades que tenham afinidade com o trabalho jornalístico. Então, por exemplo, todos os jornais no mundo estão procurando fazer eventos, por exemplo, e tentar achar outras formas de subsidiar o jornalismo de qualidade, porque a redação nas empresas jornalísticas sempre foi um centro de custo. Então, teve que ter também uns centros de
geração de receita para poder pagar esse custo. Então, nós nesse momento, vemos uma tendência que já vem de anos, que é o encolhimento dos jornais tradicionais e o crescimento de nativos digitais, como o Poder 360, que são não tradicionais, que foram inventados, foram criados com um plano de sustentabilidade diferente. E que eu acho que esses dois modelos, o grande que está encolhendo por várias razões, não só pelo problema do dinheiro, mas por outras razões também, tecnológicas e tudo, e esses novos meios que estão encontrando nichos de onde se crescer e se expandir depois de alcançar a sustentabilidade, a lucratividade. E também um outro fenômeno que a gente pode falar depois é o jornalismo sem fins de lucro, que também vai fazer parte dessa diversidade de modelos, porque também nesse novo ecossistema midiático que a Revolução Digital criou ou está criando, nós vamos ter uma variedade de modelos bem maior do que nós tínhamos antes no mundo analógico, pré-revolução digital. Quando a gente fala em modelos que têm dado certo nos últimos anos, sempre vem à mente exemplos de nativos digitais. Eu não sei se há alguns outros exemplos de meios que conseguiram se inventar e que não são, a exemplo do New York Times, ou mesmo do Washington Post, ou mesmo do Wall Street Journal, jornais com uma perspectiva mundial, Rosenthal. Tem algo para inspirar os jornalões tradicionais que tentam fazer essa transição? Eu acho que para os grandes jornais com pretensões nacionais, a situação está muito mais clara do que para os jornais regionais e locais. O grande drama do jornalismo nos Estados Unidos hoje, onde os grandes jornais, esses que você citou, estão muito bem, o grande drama são os jornais locais e os jornais metropolitanos, que eram quase que fábricas de fazer dinheiro. Eles tinham um alto índice de lucratividade, a indústria jornal era uma das indústrias com mais margem de lucro e com uma grande influência, etc. Isso foi desaparecendo justamente porque as fontes de receita deles foram eliminadas, a começar pelos classificados, que eram o grande, quase a metade da receita deles. A receita de circulação sempre foi muito pequena, porque tinha a publicidade que era muito, muito grande. Então agora eles estão procurando uma forma de se readaptar. Por exemplo, a receita de circulação de assinaturas e venda avulsa, eu diria numa média dos jornais americanos, era 80% vinha de publicidade e 20% vinha de assinaturas e vendas. De repente, é o contrário. Eles estão a maior parte da receita do New York Times, por exemplo, vem de publicidade e de venda digital, mais de venda digital do que de publicidade. E a nível local é mais difícil replicar isso. Então, daí que, sobretudo em comunidades locais que tinham uma tradição muito grande nos Estados Unidos de jornais que eram parte da democracia americana por séculos, né? Esses jornais começaram a desaparecer. E ali está mais difícil criar um modelo econômico de lucro. Então, estão sendo criados alguns modelos sem fins de lucro que eu tenho
participado em alguns projetos que são muito interessantes. Para abordar um outro modelo que foi citado aqui, Rosenthal, a questão do jornalismo sem fins de lucro, eu queria entender em que pé que estamos, porque nos Estados Unidos, eu vi recentemente você até mencionar algumas iniciativas, um fundo de filantropia, acho que do Texas, que juntou 20 milhões de dólares para lançar uma startup local, um projeto similar em Baltimore, o Chicago Sun-Times, que foi adquirido, né, por uma emissora pública. Os Estados Unidos também têm uma tradição maior de filantropia. Aqui no Brasil, recentemente, tem a Piauí, né, que tem um fundo patrimonial que vai passar a administrá-la, e você tem algumas iniciativas como a agência pública, que você também, se não me engano, participa do board e tal. Você vê mais perspectiva de avanço desse tipo de jornalismo, mesmo aqui no Brasil? Eu vejo uma discreta proliferação de iniciativas sem fins de lucro, como o Marco Zero no Recife, a Amazônia Real, e um monte de organizações que a gente reuniu nessa associação nova, a Associação de Jornalismo Digital, a AJOR, que eu tive a oportunidade de ajudar a dar o primeiro empurrãozinho com um excelente grupo de empresas, tanto com fins de lucro como sem fins de lucro. A ideia de que isso é coisa de gringo, que é a ideia que eu ouço muito na América Latina nesses 10 anos de falar sobre jornalismo sem fins de lucro, é uma ideia que é paralisante, porque é verdade, os Estados Unidos têm uma tradição do give back. A filantropia é uma das coisas mais bonitas que existe naquele país, e tem uma tradição de emissoras públicas que são financiadas majoritariamente por doações pequenas, individuais. Então é realmente um ecossistema midiático diferente do nosso. E o nosso tem uma filantropia nascente, ou seja, o que o João Moreira Salles fez na Piauí é notável, é uma primeira iniciativa desse tipo, com criatividade de uma pessoa rica, mas que quer o benefício da sociedade, vê que o Brasil precisa de jornalismo de qualidade, e não só dá o peixe, mas está ensinando a pescar, porque criou um fundo que vai fazer com que ele seja esse permanente, de uma maneira similar ao que o Guardian em Londres que é de décadas de idade. O jornalismo sem fins de lucro não é novo. E o jornalismo sem fins de lucro não é uma panaceia. Não quero dizer que o jornalismo sem fins de lucro vai substituir. Vai substituir o jornalismo de empresas jornalísticas comerciais. Eu só acho que nessa diversidade vai ter um lugar cada vez maior. E o fato de que nós não tenhamos uma tradição filantrópica não significa que não venhamos a ter, porque na realidade nós temos também, da mesma maneira que eu disse que nós temos uma discreta proliferação pelo Brasil afora de pequenas iniciativas jornalísticas sem fins de lucro, nós temos também uma discreta proliferação, eu diria mais em São Paulo, pelo que eu conheço, de famílias ricas criando fundações que incluem a necessidade de ajudar o jornalismo como parte de ajudar a democracia e ao bem-estar comum. E a gente falou aqui sobre diversidade de modelos. Tem um modelo muito controverso que está sendo, às vezes, considerado em alguns países, que eu gostaria que você falasse um pouco de saber a sua opinião sobre isso, Rosenthal, que é aquele modelo que envolve subsídios governamentais. Qual que é a sua opinião? Há espaço para isso dentro do jornalismo? Bom, em primeiro lugar, os subsídios governamentais
no Brasil, por exemplo, sempre existiram, direta ou indiretamente, claramente ou por baixo do pano, Verdade. sempre existiram. Não só existiram, como nós herdamos ou copiamos modelos europeus, principalmente francês. Por exemplo, até metade dos anos 60, jornalista não pagava imposto de renda. Jornalista pagava meia em viagem aérea, meia passagem. Isso eu não sabia. A ideia de que o jornalismo precisa de subsídios para existir é uma ideia super antiga, tá certo? A grande novidade para mim é que nos Estados Unidos isso era um tabu, isso era uma coisa que não se podia nem falar. Quando eu tentava mencionar isso há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, as pessoas me expulsavam da sala, porque achavam que isso era jamais. Isso mudou. Nos 2 ou 3 últimos anos, fala-se abertamente em Washington de subsídios, principalmente para o jornalismo local, porque já há estudos acadêmicos, estudos empíricos que mostram que onde o jornalismo local desapareceu, a corrupção desandou. Tem estudos que mostram, assim, mais de 2.000 jornais fecharam nos Estados Unidos desde 2008, mais ou menos. É um número enorme de pequenos jornais que eram de famílias que os anúncios foram para o Facebook, para as plataformas, para o Google, com muito mais eficiência e muito mais barato do que botar o anúncio nos jornais. Então, por exemplo, nesse pacote econômico que o presidente Biden mandou há algumas semanas, que passou no Congresso, na Câmara dos Deputados, mas estancou com o boicote dos republicanos esse Senado, tinha $1,5 bilhão de subsídios para o jornalismo. Agora, você vê a mudança em tão pouco tempo, que ainda tem jornalistas que reclamam. O New York Times fez uma matéria excelente mostrando a injustiça daquele subsídio, porque era para jornalismo local, mas os grandes hedge funds que compraram jornais locais na Bacia das Almas iam se beneficiar também, porque não havia jeito de separar. A lei não conseguia especificar. E ao fim e ao cabo, são jornais locais, que também tinham que ser melhorados. Mas, enfim, o grande problema aí é a diferença entre Estado e governo. O grande problema aí é você ter... Porque o outro problema que você não mencionou, mas eu gostaria de mencionar, é a questão da mídia pública. Não no sentido a mídia estatal, a mídia do Estado, sim, que é pública no sentido do Estado, que é um modelo europeu e que funciona de maneira imperfeita, mas funciona razoavelmente bem na Europa. O problema é que na América Latina inteira eu não conheço nenhum caso de país, eu conheço muitas tentativas, mas nenhum caso de país que o governo deixou de intervir na televisão pública ou na rádio pública. Mas por aí também, se houvesse, realmente eu não acredito que chegamos a isso, mas se houvesse uma necessidade de se reinventar as estruturas para garantir que haja um jornalismo independente, ampliar os subsídios para os meios de comunicação estatais com um código de conduta claro e com maneira de tirar a mão do governo de turno, seria também outra forma de expandir. Rosenthal, tem uma coisa que já há algum tempo se discute,
Se não me engano, você mesmo tem uma frase interessante que passamos da era dos meios de massa para a era da massa de meios. E essa desconcentração, essa explosão de novas iniciativas, ela vem junto com um ambiente midiático que na pulverização você tem influencers, você tem pessoas diferentes falando coisas diferentes e cria uma certa confusão no sentido de que em certos momentos parece que as pessoas não compartilham as mesmas verdades. Tem até aquela frase, acho que da assessora do Trump, famosa, que ficou ali, enfim, eu tenho a minha verdade, a minha... A verdade alternativa, os fatos alternativos. Fatos alternativos. E isso parece ser um problema no sentido da democracia e do diálogo que se tem na democracia. Qual que é a sua perspectiva de que a gente consiga ter uma conversa com base em fatos que são compartilhados pelas pessoas num ambiente tão pulverizado, Rosenthal? O que pode ser feito, o que está sendo feito? Bom, em primeiro lugar, é verdade, eu me entusiasmei muito com a queda das barreiras de entrada no mercado midiático causada pela popularização da web. Então, bastava você ter um computador, acesso à internet, e você podia criar o seu jornal, o seu meio de comunicação. Isso, inclusive, antes dos influenciadores nas redes existentes. Uma vez eu tenho comentado isso repetidamente nos últimos tempos, me chamaram de ciberentusiasta e eu respondi, eu gostei, eu estava me apresentando numa conferência e falaram isso, e eu disse, eu sou ciberentusiasta, mas não sou ciberutópico. Eu não sei o que vem por aí, porque junto dessa mudança vem... a gente está passando de uma economia midiática da escassez para uma economia midiática da hiperabundância. E com isso vem muitos perigos. E eu não sei quais são. Quer dizer, isso antes mesmo das redes sociais, que tiveram um impacto também imprevisível, que nem os seus criadores entendiam ou previam. Mas o problema é que, no meio dessa cacofonia monumental que existe, é preciso que a população amadureça o suficiente para entender a diferença entre o que é jornalismo e o que parece jornalismo, mas não é jornalismo. O que parece jornalismo porque simplesmente parece, ou o que parece jornalismo propositadamente para enganar, para fazer um estelionato cultural, informacional. E eu acho que nós estamos sofrendo nesse aspecto e no outro da sustentabilidade econômica, etc., nós estamos sofrendo as dores do parto de um mundo novo, porque a gente está criando um ecossistema midiático que é cada vez mais radicalmente diferente do ecossistema anterior. E nesse momento, por exemplo, num dos projetos que eu trabalho nos Estados Unidos para incentivar o jornalismo local, que é um projeto que está investindo 90 milhões de dólares em ajudas a nativos digitais que estão fazendo um jornalismo diferente, e sem fins de lucro nesse caso. A CEO do projeto publicou um artigo chamando a atenção do perigo de 1.300 sites criados pela extrema-direita americana, que parecem sites locais, o jornal de Pirassununga, Gazeta de Manaus, com nomes relacionados aos locais, mas que são todos feitos por robôs
para aparecer jornais locais, mas botar as mensagens nem sempre verdadeiras ou propositadamente falsas. Então, uma das coisas importantes é as pessoas serem educadas, as pessoas terem uma noção de alfabetização jornalística para saber justamente distinguir o que é jornalismo do que não é. Uma informação pode estar lá, mas não é uma informação jornalística. Nós passamos todo o século XX com o conforto de pensar que as pessoas sabiam o que a gente faz, como a gente trabalha. A gente nunca precisava explicar que a gente tem metodologias e processos. Essa transparência, eu acho que é urgente que os meios de comunicação assumam. Esse papel de explicar mais como é que você trabalha. O Christian Science Monitor, que é um jornal de uma igreja lá nos Estados Unidos, mas que sempre teve uma cobertura internacional muito boa, muito independente, eu reparei outro dia que ele publica do lado uma explicação de por que nós estamos fazendo essa matéria, por que a gente acha que isso é importante e como que a gente fez para chegar a essa matéria. Eu acho muito legal isso. O Comprova que no Brasil, eles também, quando eles vão fazer alguma checagem, eles colocam como chegamos a essa informação, que se é falso, verdadeiro, ele descreve todo o processo. É disso? Disso que eu estou falando. E aí você me faz lembrar que eu tinha que ter dito também que uma outra reação que o jornalismo teve foi, diante dessa cacofonia e do fato de que, na realidade, nos Estados Unidos gosta muito desse negócio do bad guy, good guy, né? Então, os maus aprenderam muito mais rapidamente as técnicas de uso de redes sociais, por exemplo, ou de mensagens como WhatsApp, etc., mais rapidamente do que os bons. Então, ficou uma luta desigual se você considerar que o jornalismo é o que a gente faz por missão, por vocação, por estudo, por dever, por metodologia, etc. Então, o jornalismo criou uma resposta que foi a especialização do fact-checking, que o Comprova é um exemplo para o mundo, né? E essa especialização, que na verdade já existia no jornalismo americano e até aqui em alguns lugares no Brasil, que eram pessoas dentro da redação que checavam as coisas que os repórteres falavam. E nas grandes publicações americanas, era assim, checar a ponto de você ligar para uma vila no interior da Índia para perguntar se realmente a cor do sapato que eles usam lá, o repórter disse que era marrom, se era verdade. Detalhes, isso a New Yorker é célebre dos checadores que... Eu lembro que tem um filme, o Quase Famosos, onde quase que a grande reportagem sobre a banda não sai porque os checadores ligaram para a banda e eles não queriam que publicasse as informações, disseram que era mentira. É uma tradição que tinha. Exato. Eu já recebi ligação de checadores acho que foi uma vez da Columbia Journalism Review, para saber se eu disse realmente aquilo, se aquilo estava refletindo minha... Bom, mas enfim, uma coisa que a gente fazia como parte do controle de qualidade, da edição interna, teve a necessidade e o jornalismo respondeu ao criar as agências que o Brasil tem, a agência Lupa e Aos Fatos, que são duas também agências de nível internacional excelentes. Mas quando eu falo da alfabetização jornalística, eu vou mais longe. Eu tenho repetido que eu ouvi estupefacto do presidente do New York Times, o susto que ele levou ao ver em focus groups
que alguns leitores do New York Times não entendiam o que era o dateline. O dateline é a procedência, né? Quando você tem Brasília, que isso quer dizer que o repórter está aqui em Brasília, escreveu daqui, né? Então, teve leitores do melhor jornal do mundo que viam lá todo dia esse Cabul e não entendiam que era a pessoa que estava arriscando a vida lá na guerra do Afeganistão. Então, a gente, voltando ao que eu disse inicialmente, a gente tem que não é botar a culpa, porque outro dia num debate lá na Califórnia, alguém disse que eu estava querendo botar a culpa nos leitores, né? Eu estava querendo... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, ao contrário, querendo dizer que o jornalismo tem que ser mais proativo em explicar o que ele faz, né? E outra coisa que eu achava há 20 anos atrás, que em 2022 nós já teríamos um jornalismo muito mais interativo, muito mais de conversa com o usuário, o leitor, o espectador, do que nós temos hoje. E eu acho que a gente vai chegar lá. Quando vieram os bots, os newsbots, que eram chatbots que te dava a notícia e você perguntava... Mas e aí, como foi o negócio? Aí o bot ia explicando e tal. Eu falei, tá chegando, mas acabou. Mas eu acho que, por exemplo, o uso de inteligência artificial no jornalismo vai ajudar isso, a você tirar dúvidas. Porque a pessoa acabou de ler uma notícia e ainda tem perguntas. Eu também achava que todas as matérias deviam acabar com... Você quer saber mais sobre isso? E o jornalista... O jornalista, na verdade, informa só um pequeno percentual do que ele apura. Com certeza. Então, esse outro material, ele existe, ele está disponível. E também a ideia de que o jornalista distorce, né? Eu advogava há muito tempo por um jornalismo de camadas, onde você apresentava notícia curta, como a pessoa quer ver, curta, mas dando passagem para ir a outras camadas da apuração. Até, por exemplo, quantas vezes você, como repórter, entrevistou uma pessoa e gravou durante 1h e 15 minutos, e aí usou 4 frases. Mas pode ter meia dúzia de pessoas que querem ouvir a entrevista inteira. Sim. E não tem nenhuma razão tecnológica que você pode dar acesso. Você quer saber mais? Que tal ouvir a minha conversa inteira com a fonte, com a pessoa que me disse? Porque uma das acusações maiores contra a imprensa é que você pensa uma coisa daqui, uma coisa dali, para poder fazer esse quadro que você quer fazer. Mas eu, sinceramente, nunca, como repórter, eu nunca quis fazer nenhum quadro, eu quis contar a história. E se você desconfia disso, e se agora eu tenho a capacidade de mostrar isso, eu acho que a gente devia mostrar. No jornalismo de dados tem uma coisa interessante sobre isso, que são os jornalistas que trabalham com um pouco de programação abrindo o código-fonte de como eles chegaram naquela informação, que tipo de filtros eles fizeram, que é bem interessante. O jornalismo de dados rompeu várias barreiras super importantes. Primeiro, a barreira da matemática, porque nós todos viramos jornalistas, porque a gente não gostava de matemática no colégio, e depois chegou aqui e descobriu que precisava ter alguma matemática. Segundo, porque te deu a oportunidade de você entrevistar os dados antes de entrevistar as pessoas. E quando você faz isso, você tem um potencial enorme de descobrir mais coisas e mais profundamente. Mas o outro aspecto que é super novo e parte desse mundo que a gente está criando é que você, no jornalismo de dados, começou a disponibilizar os dados
todos que você manipulou para que as pessoas pudessem entrar lá e rechecar os dados e descobrir coisas. E uma outra coisa que também é fundamental é a participação dos leitores na investigação. Né? Quer dizer, porque antes o jornalismo investigativo era um jornalismo secreto de um lobo solitário, e agora você tem cada vez mais casos em que você não tem segredo nenhum. Você diz, olha, nós estamos investigando a corrupção na merenda escolar nessa tal cidade. Tem um exemplo muito interessante, que eu não me recordo se foi a BBC ou o Guardian, que eles tiveram... Foi o Guardian. Foi o Guardian. Tiveram acesso a um monte de recibos e não tinham nem time para investigar tudo. Abriram para os leitores e, olha, vocês querem investigar isso daí? Esse foi um dos primeiros... esse crowdsourcing que houve no mundo, que inspirou muitos outros. Nos Estados Unidos tem o ProPublica, que fez vários desse tipo. Mas o que eu ia dizendo, você pega os dados e diz assim, tem alguém aí que é especialista em contabilidade? Aí encontraram lá vários contadores na Flórida ou não sei onde, aposentados, que começaram a trabalhar para o ProPublica, que aliás é um site de jornalismo investigativo sem fins de lucro, muito bom. Excelente, excelente. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, Rosenthal, porque uma das coisas que foi colocada aqui como uma espécie de antídoto para combater esse ambiente informacional às vezes tóxico que aparece é a alfabetização jornalística, que é um tema muito caro a você, que você tem sempre falado bastante. Mas tem um outro tipo de perspectiva ali, um outro tipo de caminho que vem sido sugerido. Aqui no Brasil você tem essa PL das fake news sendo discutida, que passa por regulação. Eu queria saber a sua opinião e até, enfim, quais são os riscos desse tipo de medida, o que envolve fazer uma regulação maior, especialmente das big techs, redes sociais, mas não só, né? Eu acho que a regulação é inevitável. A regulação virá. O problema é o que virá, né? Quer dizer, como as diferentes forças vão aproveitar o momento para puxar para um mundo mais democrático, menos democrático, para um mundo onde as verdadeiras fake news possam se espalhar ou não, quais são os interesses comerciais que existem, porque a regulação que está aparecendo não é só em relação a fake news, a informação, mas tem muito a ver com o comércio, né? com o papel que as big techs desempenham na economia mundial. Então é uma situação muito complexa e assim, perigosa no sentido de como que você vai regular a liberdade de expressão. Quer dizer, você pode, ao tentar, como as leis de transparência, né, que em alguns países, quer dizer, as leis de transparência, como a do Brasil, nasceram em muitos lugares por reivindicação dos jornalistas, que era uma reivindicação muito altruísta, porque não era para eles, jornalistas, era para a cidadania em geral. Mas em alguns países, a lei de transparência virou a lei do segredo. Então, em vez de ser baseada na abertura, foi baseada no secretismo. Enquanto como que você faz para regular. A mesma coisa pode acontecer, o mesmo tipo de distorção pode acontecer com a regulação. Eu acho que tem que ter regulação.
Eu acho que as plataformas também já aceitam, porque as plataformas passaram elas muito não queriam tempo. nem ouvir falar de que Exatamente. eram mídia e nem nada disso, enfim. Exatamente. Da mesma maneira que o jornalismo, a indústria, os publishers, sempre foram contra qualquer regulação da mídia. E ainda são, né? Quer dizer, quando fala em regulação, eles entram. A mesma coisa acontece com as big techs, que por mais que digam que não são empresas de mídia, são empresas de mídia sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que essa semana nos Estados Unidos há uma campanha, uma pressão muito grande no Congresso americano, alguma coisa vai acontecer lá, e o mundo fica de olho na Europa, porque a Europa está muito mais à frente nessa área. Em que termos, o Rosenthal, você acha que seria benéfica uma regulação? Olha, eu acho que se houver uma possibilidade de um pagamento justo para os conteúdos jornalísticos que aparecem nas plataformas, seria bem-vindo, como está sendo bem-vindo, porque ela já tem. Né? Quer dizer, tanto o Google quanto o Facebook já pagam em alguns lugares, resistiram durante muito tempo, e esta semana também o Facebook anunciou que vai diminuir o investimento nessa área, porque o Facebook está em queda em muitos aspectos e está mudando seus algoritmos e vendo que as notícias não estão ajudando eles ao engajamento que eles esperavam. Então eu acho que nessa área de pagamento de conteúdo é preciso negociar. Quer dizer, você tem modelos diferentes, modelos europeus, modelo australiano, que já houve progressos nesses lugares. E como eu disse, as próprias plataformas chegaram a um ponto em que o Facebook tinha até semanas atrás uma campanha publicitária nos Estados Unidos pedindo regulação. Né? E isso o Google não chegou a esse ponto não, mas o Facebook tem anúncios dizendo, regulem-me. Interessante. E mudando um pouquinho também de assunto, Rosenthal, a gente está num momento que muitos jornalistas veem com cautela e se sentem ameaçados, se sentem sob risco em termos de regimes autoritários e líderes que, enfim, muito abertamente criticam, e não é só a crítica, né? Você tem hoje aquela coisa de um líder dar uma palavra praticamente uma palavra de ordem, e muitas pessoas, esses líderes mais populistas, muitas pessoas vão e acabam com a vida de um jornalista. Como que você está entendendo esse fenômeno, Rosenthal, e que tipo de medidas o jornalismo profissional deve tomar para se defender disso? Bom, esse é um assunto muito sério, é um assunto assim, é uma espécie de segunda tempestade perfeita. A primeira tempestade perfeita contra a indústria foi a tempestade da recessão lá por 2008, 2009, que era um movimento quase que cíclico da economia, junto com a transferência dos recursos que sustentavam o jornalismo para as empresas de tecnologia. E isso foi uma tempestade perfeita, assim, no sentido desse filme, que mostrava duas tempestades se juntando e criando um monstro de tempestade que causou toda a redução na indústria que a gente vê desde aquela época até hoje e continua. Agora nós temos uma tempestade perfeita entre uma perigosíssima onda internacional articulada de tentativa
de destruição da democracia liberal do Ocidente, que, como parte dessa onda, eles incluem a destruição do jornalismo como etapa para desmoralizar a própria democracia, porque não há democracia sem imprensa livre. A imprensa livre é um baluarte, é um dos pilares fundamentais da democracia. Então não é à toa que presidentes, primeiros ministros com vocação autoritária, sejam de esquerda, sejam de direita, começam por atacar a imprensa. E a outra tempestade é que a tecnologia os habilita a ter uma comunicação direta com os seus seguidores, em alguns casos as suas vítimas, que não existiam antes. Então eles se sentem no direito de mobilizar essas hordas contra o jornalismo para sustentar aquela campanha. E isso, eu acho que está sendo muito difícil de segurar em muitos países que não têm instituições fortes, né? Mas você vê que mesmo em países com instituições fortes, como os Estados Unidos, sim, isso levou praticamente praticamente não, levou literalmente a uma tentativa de golpe na maior democracia do mundo. Assim, que era inimaginável que você pensasse que um presidente iria desafiar o resultado de eleições da maneira mais torpe. Enfim, o jornalismo tenta se defender, e o meu amigo Martin Baron, que era o editor do Washington Post até pouco tempo atrás, ele dizia, quando começou a campanha do Trump contra a imprensa, botando em perigo jornalistas, repórteres em comícios, etc., e houve uma cobrança muito grande que a imprensa devia ser mais agressiva. Ele disse, we are not at war, we are at work. A gente não está numa guerra, a gente está no nosso trabalho. Então, basta fazer o nosso trabalho. Eu já até tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, dizer, eu acho que não, porque eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho e tem que fazer mais alguma coisa. E aí entra a alfabetização digital, aí entra a transparência e entra as respostas que precisam ser dadas a esses governantes autoritários. Porque não basta e botar o sistema judicial para atuar, né? Porque você está perdendo vidas. Isso é uma coisa que acaba... se você tem um presidente que desmoraliza a imprensa, em muitos lugares isso resulta em violência contra a imprensa, às vezes em assassinatos, etc. Né? Você acha que esse ambiente informacional bem pulverizado que a gente tem hoje, de alguma maneira, contribui com isso? Eu fico pensando no sentido de que parece, posso estar enganado, e eu pergunto porque eu não acompanho tão de perto isso como eu sei que você acompanha, então, mas parece haver alguma tendência em relação à tomada de posição de veículos, uma tendência crescente ali. E aí, nesse ambiente muito pulverizado, onde as pessoas deixam de compartilhar as mesmas fatos, as mesmas verdades, muitas vezes vira uma coisa de contestação ali, porque, não, esse jornal ele é contra o presidente, mas esse jornal é a favor. E aí não se sabe muito bem aonde se está. Você vê esse tipo de coisa contribuindo com isso? E deixa eu só emendar mais uma pergunta, que é a seguinte: tem veículos, cada vez mais veículos
desses nativos digitais, pagos e muito bem pagos, que oferecem uma visão mais equilibrada disso. Mas são pagos e muito bem pagos. E para o restante da sociedade, às vezes, o que está aberto pode não ser algo que todo mundo comungue. Como lidar com isso na democracia, né? Bom, enfim, primeiro, o primeiro aspecto é que nós passamos uns 100 anos, em grande parte do mundo ocidental, o jornalismo ocidental, o europeu menos, mas sobretudo da matriz americana de jornalismo. Panfletários. A gente saiu do panfletário e entrou numa coisa mais objetiva. Sim. Quer dizer, a gente começou, o jornalismo começa como de partido, como realmente de identificação. Mas a mudança para o jornalismo, entre aspas, objetivo, foi uma atitude mais em sentido comercial. Porque os barões da imprensa, de repente, descobriram por que a gente vende só para os republicanos. Se a gente tentar fazer um negócio mais equilibrado, a gente vai vender para os republicanos e para os democratas. Então, na verdade, o jornalismo teve, em sua história, fases. E nós agora estamos entrando numa fase onde o jornalismo ficou mais opinativo mesmo. Sobretudo porque as bases da própria democracia estão sendo atacadas, aviltadas, de uma maneira que o próprio jornalismo tem feito autocrítica sobre como que ele colaborou para que essas pessoas chegassem ao poder, né? Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, que é um desses líderes autoritários, com vocação autoritária, que se pudesse, ele nunca nem escondeu isso, né? Ele dizia de brincadeira sobre o ditador mais horroroso do mundo, da Coreia do Norte. Assim, já pensou se eu pudesse governar assim, que bom que seria? Meio na piada, mas aquela piada que tem um fundo de verdade. Mas a imprensa o alçou, né? de uma forma, por causa dessas regras dos dois lados, etc. Então, isso está sendo posto em questão, sobretudo pela juventude, não só a juventude em geral, como pelos jovens jornalistas. Por outro lado, você tem uma coisa importante, que é a desinformação, né? Interessante que os Estados Unidos, em inglês, são duas palavras, né? Misinformation e disinformation. Uma é aquela informação equivocada, mas que não foi feita de propósito, com malícia, e a outra é para desinformar mesmo, né? E você tem uma coisa de realmente criar mentiras, criar umas bolhas de opinião que a gente vê no Brasil hoje, e que nós vemos nas nossas famílias, né? Onde a verdade mais... A gente sabe que filosoficamente a verdade não é absoluta, etc. Mas, assim, se você disser assim, isso aqui é água, olha aqui, ó, é cristalino, é água. Assim, não, isso aqui é Coca-Cola. Não, a Coca-Cola é escura, isso aqui é água. Ou isso aqui é verde. Não, isso aqui é laranja. Como é que você discute com isso? Porque as pessoas estão como quase que hipnotizadas. E isso, o duro disso é que isso é feito de uma maneira, como dizia da misinformation, disinformation, de uma maneira quase científica, sabe? Que é usar das emoções, não só científica, como às vezes até usando, eu desconfio, os próprios algoritmos, a manipulação dos algoritmos. Analytica, tudo isso a gente volta à pergunta inicial, tudo isso requer da imprensa rever o
o seu papel numa sociedade como essa, né? Que não é simplesmente dizer, o fulano disse que fechar o STF com um cabo e um soldado e deixar que as pessoas vejam, é um cara meio maluco, meio à margem. Não, é tentar ou não amplificar isso, essa maluquice, ou tentar contextualizar, né? E, enfim, é muito difícil quando você está lidando com as pessoas que perderam o sentido comum, né? Perderam a lógica. Mas, por outro lado, o que me preocupa mais é que a gente também não pode desistir de fazer isso. Então, a gente tem que encontrar, sobretudo nas relações interpessoais, né? Que é muito difícil, sobretudo na nossa família e tudo, como você fala com uma pessoa que é um negacionista ou como você fala com um presidente que diz que as urnas eletrônicas são falsas, são fraudadas, e que não tem nenhuma evidência, que não mostra nenhuma evidência, que chama os embaixadores para dizer e que continua dizendo a mentira que ele... Porque ele sabe que nesses mecanismos de desinformação voltar a Goebbels, né? Voltar à época de Hitler, de dizer, você conta mentira tanto, que todo mundo vai acreditar nela, por mais ilógica que ela seja. Eu sinceramente acredito que a gente vai sair dessa, entende? Vai dar tudo certo, porque também outro problema é que a gente às vezes acha que chegamos num beco sem saída. Não tem saída, a gente vai se acertar, até porque como é que tem um ditado de gato escaldado? Ou seja, a gente acaba se ferrando, porque a pandemia foi um exemplo disso, né? Quantas pessoas morreram, tanto lá nos Estados Unidos como no Brasil, por desinformação, por acreditar. Eu vi entrevistas na televisão americana de pacientes em UTI chorando, sabendo que tem pouca chance de viver, porque disseram para ele que a vacina... Lá não disseram que virava jacaré, não, mas disseram outra coisa horrível, né? E aí as pessoas, eu acho que vão acabar melhorando. Porque senão a gente vai chegar a 1984, né? A gente vai ter um fim sinistro, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Pois é, nessa linha pessimista, antes da gente ir para fechar com algo mais otimista, eu gostaria também de saber a sua opinião, então, em relação ao papel aumentado que os influenciadores, né, que a gente chama, têm na comunicação e como eles são vistos, né, como fonte de informação nisso, porque nesse ambiente você tem, sei lá, o Trump com 80 milhões de seguidores, o Bolsonaro com muitos milhões de seguidores, vários líderes com muitos milhões de seguidores, eles tentam, alguns chegam a dizer que não precisa ter imprensa, né? Enfim, tem uma comunicação direta. E fica muito mais difícil quando você cria essa relação até mais afetiva com alguém, de ser confrontado ou de se confrontar. Eu acho o seguinte, a gente, na época da cibercultura, lá dos anos 80, dos anos 90, que os mais utópicos achavam que a gente ia ter uma grande democracia comunicacional, que as pessoas, o acesso à informação daria... A gente não previu, de certa maneira, isso, né? Mas eu acho que o público vai acabar selecionando quem é confiável e quem não é. Eu acho que não tem
não tem jeito, porque a solução não é a censura também, né? A solução é você, principalmente o jornalismo, quer dizer, a atividade jornalística tornar-se tão atrativa quanto os influenciadores. Quer dizer, nós jornalistas éramos os únicos influenciadores, nós perdemos esse monopólio. Então a gente tem que adaptar-nos a essa concorrência que existe, que algumas vezes a gente perde porque leva golpe baixo, essa coisa da emoção, da manipulação, e outras vezes porque nós não somos competentes o suficiente para atrair a atenção das pessoas, né? Eu acho que nós estamos na economia da atenção, né? A gente tem que achar um lugar na vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que começar a fazer isso invertendo a mão da produção jornalística e do desenvolvimento da inovação na produção jornalística, deixando de ser uma coisa de cima para baixo, ser uma coisa de baixo para cima. Tentar ver como as pessoas consomem informação, o que atrai, o que esses influenciadores, por que eles são tão bons, e tentar conjugar. Quer dizer, a gente tem influenciadores que são, na verdade, empresas jornalísticas que nem sabem que são, sim, mas que são, que deviam ter um lugar no jornalismo. Eles, sobretudo quando você entra nos canais de YouTube, que são nichos, que são especializados em certas coisas, e que são feitos com honestidade, com seriedade, por gente esperta, especializada, a gente tem ali que aprender com eles, né? E o jornalismo encontrar uma forma que eu acho que vai encontrar. É parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, a partir de potencializar os hábitos de consumo de mídia digital que nunca mais vão voltar atrás. Daqui é só continuar e depois entrando no metaverso, que é a nova fronteira. Ótimo você ter mencionado isso, que era exatamente a pergunta que eu queria fazer. Você já se demonstrou, então, um entusiasta do metaverso. Eu não entendo nada de metaverso e confesso que eu não entendo também o entusiasmo, e eu gostaria que você falasse por que o metaverso será, enfim, a nova fronteira do jornalismo. Por que não será um Second Life que virou hype e depois caiu, ou mesmo o jornalismo imersivo de realidade aumentada, enfim, de realidade virtual, que tinha muito potencial, você via ali e depois até agora não vingou, talvez vingue, né? Enfim. Bom, vamos lá. O metaverso é o jornalismo imersivo que vai vingar, quer dizer, um tem a ver com o outro. Segundo, o Second Life foi hype, mas nunca desapareceu. Ele continuou existindo, ele não tinha milhões, mas ele tinha 300 mil, 500 mil pessoas, e é lucrativo. É uma tribo. A gente tem que entender que hypes são exageros, são hipérboles que nunca passam completamente, elas sempre deixam alguma coisa. Eu posso parecer entusiasmado com o metaverso, mas eu confesso também a minha ignorância sobre o metaverso. Eu ultimamente tenho dito que eu me sinto em relação ao metaverso, da mesma maneira que, como pioneiro da internet, eu vi as outras pessoas se sentirem quando elas não conseguiam compreender de que eu estava falando, lá nos anos 90, por exemplo, né? Mas
mas eu acho que é algo grande, porque é assim, é o próximo passo, tá certo? É uma coisa que você não vai... É uma coisa que eu achava que ia acontecer. Por exemplo, que eu ia não estar satisfeito de ver uma foto jornalística, mas que eu ia entrar na foto, entrar na imagem e dar a volta atrás. Aliás, o meu clique, o meu aha moment sobre revolução digital foi na Nieman, em Harvard, nessa bolsa para jornalistas, em 1987, quando eu vi um dos fundadores do MIT Media Lab, dos grandes pioneiros. O mais famoso foi o Nicholas Negroponte, mas o outro que se chamava Lippmann, ele explicando em 87 como que seria a televisão digital e como que você poderia manipular a câmera você mesmo, porque você teria tantas imagens que você poderia mover de uma maneira e ir para trás e ver você no ângulo que você... Ele disse um jogo, né? Ele deu o exemplo do jogo, que a câmera poderia praticamente dar a volta no jogador e correr com o jogador. E aquilo ficou na minha cabeça dessa coisa de você entrar. E o metaverso que qualquer garoto que joga... Se você quiser aprender o que é metaverso, conversa com qualquer criança que joga videogames e que entra no metaverso. Os jovens que jogam já estão no metaverso. Só que você pega aquela realidade e bota para tudo. Quer dizer, que você vai na agência bancária e faz a transação. Aí eu mesmo, meu alter ego aqui, diz, mas eu faço isso no meu celular agora, para que eu preciso isso? A gente não sabe ainda, mas a gente sabe que as empresas, as grandes empresas, não é à toa que o Facebook mudou de nome para Meta. Sim. Não é à toa que o Mark Zuckerberg está botando tudo. Você levantou uma hipótese aí como bom jornalista do ceticismo, de você dizer, mas pode ser um hype, ou pode ser um exagero como o bug do 2000, né? Do milênio, que ia paralisar o mundo, né? E não aconteceu absolutamente nada. Até porque todo mundo se apavorou tanto que muitas medidas foram tomadas. Pode ser que não exista. Agora, a economia, o dinheiro está indo para lá. A quantidade de investimento nesse metaverso que nós dois não entendemos o que é direito, como dizia o Bob Woodward, follow the money, ou o Deep Throat para o Bob Woodward, follow the money, siga o dinheiro. Em termos de investimento, aí você pode lembrar também com o seu ceticismo, mas aí vai ser como a bolha das dot-coms, né? Que vai todo mundo quebrar. Verdade. Mas olha o mundo hoje. Quebrou, a bolha foi um hype, uma maluquice, mas demorou, mas o futuro às vezes atrasa, mas inexoravelmente chega. Que ótima frase, que ótima frase. Rosenthal, para encerrar, enfim, você fundou, é organizador do maior simpósio, do mais influente simpósio de jornalismo online do mundo. Todos os anos vocês recebem, enfim, as iniciativas mais inovadoras na área. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, de outras iniciativas inovadoras que podem ter futuro, no sentido de que você vê com bons olhos e com uma perspectiva. Uma coisa que eu fui checar na programação do episódio que me chamou a atenção, não sei se acho que é chamado de Web3, enfim, que mistura blockchain com esse tipo de tecnologia. O que é isso? Como é que isso entra no jornalismo? O que nesse ano eu tentei justamente misturar essas duas coisas misteriosas. Eu fiz um painel
liderado pela Emily Bell, da Universidade de Columbia, que é brilhante, que foi do Guardian, eu acho que a criadora da operação digital do Guardian, e trouxe pessoas entusiastas das duas coisas. A Web3, de certa maneira, é ligada ao metaverso e é ligada ao blockchain, porque, na verdade, há pessoas no Vale do Silício que acham que nós estamos num momento muito perigoso da estrutura cibernética do mundo, baseada num sistema muito aberto e muito vulnerável. E a tecnologia de blockchain, que é dos ledgers, das anotações em computadores teoricamente invioláveis, etc., vão ter uma influência no aumento da segurança dentro do ambiente de internet. Mas basicamente o Web3 é o metaverso, é uma web que você não simplesmente move coisas, arquivos ou fotografias ou vídeos, mas que você entra nas coisas, que você se sente... Quer dizer, o Facebook está para lançar uns óculos de realidade aumentada novos. A gente vai dizer, o Google teve aquele Google Glass, que eu achei o máximo na época, mas eu experimentei, mas não tinha futuro, eles acabaram. A Microsoft, não só você tem o negócio do metaverso, mas você tem também a realidade aumentada, que é uma mistura do virtual com o real, que é super útil, que o impacto disso na telemedicina, nos concertos de coisa em casa, se hoje você pode, tudo que você quer consertar ou resolver, tudo que você não sabe, você vai no segundo mecanismo de busca maior do mundo, que é o YouTube, e diz como fazer isso, como resolver esse problema no Excel. E aí você vê um vídeo lá. Você vai ter uma maneira de você não só fazer isso, como botar os óculos e alguém fazer junto com você ou resolver o problema para você. Mas isso tudo é para sonhar. Né? Não está tão longe não, mas enfim, a gente não sabe porque a gente não conhece os parâmetros. A gente sempre quando tenta fazer futurologia, a gente projeta o presente. E projetar o presente é o maior erro da futurologia, né? Você acaba... você vê os filmes de Flash Gordon antigos, né? Aí você vê uns microfones enormes, porque era o futuro, viagens interplanetárias, mas eles não podiam imaginar que a gente teria um AirPod, eu teria né? Enfim. Então, eu agradeço novamente a participação. Enfim, a gente tem muito assunto, mas eu já estourei demais o tempo aqui também. Enfim, muito obrigado. Obrigado a você. Espero que tenha sido um bom papo. Para mim foi. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao professor, ao jornalista Rosenthal Calmon Alves, e agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.